Olá, muito boa tarde, gente. Eu venho aqui para dar a conhecer como é que funciona esta técnica Seven Healings, ok? Qual é o passo a passo de uma sessão. Portanto, no fundo, é uma técnica que é feita online. Portanto, poderia ser presencial também, mas eu optei apenas por trabalhar online. Para já porque a pessoa, na altura da técnica, vai estar no conforto da sua casa, que para mim é muito importante para que a pessoa possa relaxar naquele momento da ativação, ok? Naquele momento de aplicar a técnica. E também porque desta forma eu consigo chegar a qualquer parte do mundo. Ou seja, pessoas que estão em outros países, pessoas que estão imigradas, enfim, eu consigo ajudar desde o momento que elas falem a mesma língua que eu, não é? E desta forma acabo por ajudar mais pessoas, não só aquelas que estão à minha volta, mas também que estão espalhadas pelo mundo. Então, quando a pessoa procura-me, normalmente ela já sabe quais são os 3 sintomas que ela gostaria de trabalhar naquela sessão. E eu recebo a pessoa, claro, faço uma videoconferência, apresente o que é isto da Seven Healings, explique no fundo o que é todo este processo, para que a pessoa também saiba o que é que está ali a fazer. Depois faço um pequeno questionário à pessoa e faço posteriormente uma meditação de relaxamento, ok? Ou seja, eu conduzo a pessoa numa pequena meditação para que ela possa entrar naquele relaxamento e ficar depois deitada num sítio confortável onde não será interrompida, e por isso é muito importante que ela esteja no conforto da sua casa para que durante a aplicação da técnica ela possa estar deitada, relaxada naquilo que é seu, que é muito importante, e recebendo aquela técnica. Normalmente este processo leva mais ou menos de 1 hora a 1 hora e meia, portanto, depois da aplicação da técnica, depois de eu fazer aquilo que tem que ser feito, a verdade é que eu pergunto se a pessoa está acordada. Se ela estiver acordada, eu passo a informação, ok? Ou seja, o que é passar a informação? É, em cada célula, ok, identificada, existe ali memórias celulares, e eu vou identificar em que data é que aquilo aconteceu, tá bem? E vou identificar quais foram os sentimentos, quais foram as situações que criaram esses bloqueios nas memórias celulares, ou seja, no corpo da pessoa. A pessoa depois pode ou não se lembrar, a maior parte das pessoas lembra-se, está bem, das situações, faz-lhes sentido, e isto, mesmo quando as pessoas não se lembram, está tudo certo, não há problema nenhum, porque da mesma forma aquilo foi desativado, foi limpo das memórias celulares da pessoa, mas no entanto, quando elas se lembram, é como se fosse um plus, ok? Ou seja, é como se fosse algo mais a agregar, para também trazer mais credibilidade àquilo que foi feito. E depois, a única coisa que eu peço às pessoas é que elas, nos 3 dias seguintes, bebam água. E água porquê? Porque o nosso corpo depois entra em processo de limpeza, em processo de autocura. Então é fundamental beber água, não em termos de quantidade, mas em termos de variedade. De vez em quando estar a beber um golzinho de água para ajudar também o corpo neste processo de libertação. E depois, é o que eu digo, as sessões são feitas uma vez por mês, ok? Portanto, é bom fazer sempre 2 a 3 sessões, porque na primeira as memórias vão ser limpas, existe aquela camada que é como se nós fôssemos uma cebola, aquela primeira camada será limpa, mas no entanto pode ter mais raízes por baixo, então é fundamental depois a pessoa continuar fazendo 2 a 3 sessões para ter a certeza que aqueles sintomas serão de alguma forma libertados na totalidade, ou seja, que é feito um trabalho profundo, é feito uma limpeza em todas as raízes, ok? Para que assim a pessoa também depois possa de alguma forma sentir-se mais saudável e libertada daqueles sintomas que lhe trazia desconforto. Portanto, no fundo é assim que funciona a técnica. Depois de passar a informação, eu peço à pessoa também para beber água e para libertar-se. Ou seja, quando digo libertar-se é não ficar agarrada, ai, será que vai acontecer, o que é que vai acontecer de mudança, o que é que... Não, nós temos que desapegar, deixar que as coisas fluam com a naturalidade, sem nos agarrarmos ao processo, e apenas no dia a dia a gente vai vendo as diferenças de forma natural, porque se a gente ficar agarrados àquele processo a pensar o que é que vai acontecer de diferente, o que é que vai mudar, a gente acaba por de alguma forma travar aquela mudança, ok? Então é fundamental que as pessoas libertem e apenas depois daquela sessão vivam a sua vida normalmente, e as coisas depois vão acontecendo e elas vão notando as diferenças com naturalidade, está bem? Porque nós temos um mês, daí entre um mês entre as sessões, para que o nosso corpo entre num processo de autocura, e as mudanças são feitas de dentro para fora, portanto são pequenas mudanças que vão sendo feitas.
a primeira sessão, normalmente pode haver ali algumas mudanças. Há pessoas que têm transformações incríveis só numa sessão, há outras que nem tanto, que as mudanças são pequenas, mas no entanto, a fim de uma segunda sessão, já notam uma maior diferença, uma terceira sessão, uma diferença ainda maior, ou seja, é um processo, está bem? É um processo que é... Tudo tem o seu tempo. Há pessoas que, de alguma forma, aquilo acaba por ser mais rápido para ela, aquelas limpezas daqueles sintomas. No entanto, outras é um processo mais demorado e está tudo certo. Cada um tem o seu tempo e nós não devemos, de forma alguma, querer apressar o processo, está bem? Então é muito importante a gente libertar essas situações de nos agarrarmos ao processo e de querermos que as coisas aconteçam quando na verdade elas acontecem no tempo certo, está bem? Para cada um. Então, no fundo, é assim que eu trabalho, é assim que as coisas funcionam numa sessão. E atenção, só tem 2 vagas para janeiro, ainda não tenho agenda aberta para fevereiro, mas vou abrir muito em breve. E até já. Obrigada pela confiança de todos aqueles que têm se atrevido a fazer essas mudanças em si. Até já, vocês.